Olá pessoal, tudo bom? Vou fazer aqui a explanação do plano de ensino do nosso curso de eletromagnetismo nesse semestre de 2021.1, né? Sou o professor Manuel Veras, creio que vocês me conheçam, né? Muitos de vocês já devem estar vindo do curso de eletricidade do semestre passado. Então eu vou aqui abordar para vocês, em linhas gerais, como é que vai ser o curso de eletromagnetismo. Não vai diferir muito do curso de eletricidade em termos da dinâmica da disciplina e vou apresentar para vocês aqui, em linhas gerais, como é que nós vamos fazer para esse semestre, tá certo? Então, o que que nós vamos ter? Vou dar aqui para vocês algumas informações gerais acerca da disciplina. Eu acho que são informações essas que vocês já têm algum conhecimento, né? Essa nossa disciplina de eletromagnetismo, o eletromagnetismo aqui em si é a nível de física básica, né? Não é o eletromagnetismo propriamente dito dos cursos profissionais de física, né? Aqui é como nós tivéssemos não, a gente vai ver apenas a segunda parte do livro do Moisés ou do Resnick, né? Onde vai estar justamente a parte do estudo do campo magnético. Então a gente vai se limitar apenas na parte do eletromagnetismo básico, né, da física básica. Então essa aqui é uma disciplina obrigatória do nosso curso de física, que corresponde a uma disciplina do módulo 7. Ela vai ter 60 horas, quem vai ministrar sou eu, e o nosso período agora de 2021.1, ele começou agora no dia 15 de junho e vai até meados do dia 10 de novembro. Então a gente vai ter aí um tempo um pouco maior para trabalharmos os conteúdos desta disciplina. Então, para que a gente tenha um melhor aproveitamento no curso de eletromagnetismo, ela tem como pré-requisitos a disciplina de eletricidade, no qual foi ofertada e vocês devem ter cursado no período passado, e também a disciplina de equações diferenciais aplicadas. Uma vez que muitos dos fenômenos que nós vamos aqui tratar vai envolver parte de oscilações amortecidas, oscilações forçadas em circuitos e, consequentemente, vai exigir da habilidade de nós resolvermos algumas equações diferenciais, né, lineares. Então, por isso que é interessante que vocês tenham pago também a disciplina de equações diferenciais, né? A nossa disciplina, pelo nosso horário já distribuído, ela vai ser às quintas, de 20 às 22 horas, e sextas-feiras, de 18 às 20 horas, né? Eu vou adiantar aqui mais ou menos como é que vai ser o nosso roteiro. Basicamente, nas quintas-feiras, eu vou lançar as aulas do conteúdo e nas sextas-feiras eu vou trabalhar sempre um conjunto de exercícios para que vocês possam se familiarizar melhor com o conteúdo, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem colocar em todas as postagens do chat, das postagens, né, no Classroom, ou até mesmo fazer uma publicação na própria sala do Classroom para que eu possa responder. Ou mandar um e-mail que também irei responder com prontidão, tá bom? Bem, falar um pouco sobre a ementa. A ementa em linhas gerais. A gente vai ter como conteúdo corrente elétrica. Esse conteúdo específico, ele é um conteúdo mais do curso de eletricidade, que infelizmente não deu para que a gente pudesse trabalhar no curso de eletricidade, devido ao curto período, né? Foi muito curto. E ali os últimos conteúdos foram um pouco que suprimidos, comprimidos, para ser mais sincero, que infelizmente não deu para trabalharmos o assunto de corrente elétrica. No entanto, vamos colocá-lo aqui no começo do curso de eletromagnetismo, que também não vai ter perdas, uma vez que muitos dos fenômenos que nós vamos estudar no curso de eletromagnetismo envolvem justamente corrente elétrica. Então, dá para a gente começar o curso de eletromagnetismo falando de corrente elétrica. Depois vamos falar sobre o campo magnético, fazer algumas definições, vamos falar sobre a lei de Ampère, vamos falar também sobre a lei de indução de Faraday e alguns experimentos. Aqui eu deixei para trabalhar com os circuitos em geral, tanto de corrente contínua como corrente alternada, então eu deixei para explanar apenas no curso de eletromagnetismo esses tipos de circuitos. Vamos falar sobre materiais magnéticos, ou seja, estudar o magnetismo na matéria, dar uma visão geral no caso da matéria, né?
falar sobre as equações de Maxwell, vamos sintetizar o que nós já vimos do conteúdo de física básica das equações de Maxwell e trabalhar outras formas da equação e falar um pouco sobre ondas eletromagnéticas que eu vou incorporar dentro das equações de Maxwell, tá bom? Bem, o objetivo geral da nossa disciplina vai ser de adquirir conhecimentos no campo do eletromagnetismo, observando aí a natureza de diversos fenômenos esses que nós vamos estudar por meio de modelos teóricos e fazer uma descrição matemática desses modelos e fazer a interpretação física desses resultados. Tirar a física a partir desses modelos, tá certo? Então, a gente vai fazer isso através de lei e princípios básicos e vamos relacionar aí com a tecnologia e a sociedade. Com objetivos específicos, além de dominar os princípios gerais, também dominar os fundamentos do eletromagnetismo. Descrever e explicar diversos fenômenos eletromagnéticos e seus processos, né? Diagnosticar, formular e encaminhar algumas soluções de problemas físicos por meio de experimentos ou por teorias. Aqui a gente vai fazer sempre que possível essa correlação experimental teórico do fenômeno, né? Para que a gente possa também ver a questão do experimento, ver o fenômeno experimentalmente falando. Vamos utilizar a linguagem científica culta, né? Na parte de nós conceituarmos esses fenômenos físicos por meio desses modelos matemáticos. E vamos conhecer algumas técnicas e métodos também de solução para esses problemas. Tudo do campo teórico, né? Porque aqui, nesse caso, a gente vai trabalhar a disciplina teórica, então a gente vai usar as ferramentas matemáticas. A disciplina prática, que é o laboratório de eletromagnetismo, eletricidade e eletromagnetismo, ela trabalha justamente a parte prática dos conceitos que a gente vê em sala de aula, tá certo? Aqui também vamos utilizar os conhecimentos do eletromagnetismo, eles podem ser usados para prever acidentes domésticos, ou seja, o conhecimento sobre esses fenômenos é muito importante para o nosso dia a dia, e também fazer a correlação aí com a disciplina de laboratório de eletromagnetismo, tá bom? Então aqui é a ideia geral dos objetivos da nossa disciplina. O conteúdo programático eu coloquei aqui em linhas gerais, mas eles podem sofrer algumas mudanças no decorrer das aulas, porque a gente pode colocar um ou outro assunto que não esteja listado aqui que eu acho importante. Então aqui vai ser apenas um resumo do conteúdo programático que nós vamos trabalhar neste semestre letivo. Na parte de corrente elétrica, a gente pode ver aqui que nós vamos trabalhar os conceitos de intensidade de corrente elétrica e densidade de corrente. Então, a gente vai compreender um pouco esses dois conceitos. Falar da conservação da carga, que é um dos preceitos físicos mais importantes, que são as leis de conservação na física. Então, a gente também fala da conservação da carga na corrente elétrica e, porventura, como consequência, a gente vai deduzir a equação de continuidade, que é um dos resultados físicos mais importantes do eletromagnetismo, falar o que vem sem a lei de Ohm e a condutividade, estão intrinsecamente relacionados, falar um pouco sobre o modelo cinético para a lei de Ohm, as propriedades ondulatórias dos elétrons, falar a distinção do qual é a definição, quais as características que vem ser um condutor, um isolante ou um semicondutor. E aqui a gente também pode falar sobre o supercondutor, então a gente pode colocar aqui algum conceito extra. Falar do efeito Joule, né, que é o efeito justamente de dissipação de energia, conversão de energia elétrica para energia térmica e a força eletromotriz, que a gente vai ver e falar muito na parte de circuitos, tá certo? Depois falar sobre o campo magnético, vamos definir o que vem ser a natureza do campo magnético, vamos fazer o estudo da força magnética sobre uma carga em movimento e também vamos estender esse estudo de força magnética para uma corrente, falar sobre o efeito Hall e as consequências do que vem ser esse efeito Hall quando nós temos campos elétricos e magnéticos em uma partícula, então a gente pode fazer aí um estudo sobre o efeito Hall e estudar o torque também, o torque do campo em uma partícula que está, ou uma corrente que está percorrendo aí uma espira. Né? Então é interessante também fazermos esse estudo. Né? E falar também do dipolo magnético. Assim como nós estudamos o dipolo elétrico, nós temos o correspondente dipolo magnético, e aí a gente vai fazer aqui um comparativo. Depois disso, a gente fala sobre a lei de Ampère,
onde a gente pode calcular aí os efeitos do campo magnético em um ponto qualquer do espaço, utilizando a lei de Biot-Savart. Ver as linhas de força para o campo, fazer o estudo de forças magnéticas entre correntes que estão passando entre fios paralelos, por exemplo. Definir o que vem ser a lei de Ampère, que a gente pode chegar aos mesmos resultados utilizando a lei de Biot-Savart, que nós vamos ver que os resultados pela lei de Ampère são mais práticos quando a gente explora a simetria do problema. Vamos definir um potencial escalar magnético, muito importante para a definição do campo. Vamos ver alguns exemplos de solenoides, toroides, bobinas percorridas por correntes e podemos fazer algumas análises em relação ao dipolo magnético. Depois disso, nós vamos falar sobre a lei de indução de Faraday, iniciando com as suas experiências, depois chegando à ideia da lei de indução, falar sobre a lei de Lenz, falar sobre geradores, motores, indutância, autoindutância, campos, e assim chegar à ideia de energia magnética, né? Então, é uma ideia geral do nosso conteúdo programático. Depois eu vou destinar um capítulo específico sobre circuitos, oscilações e corrente alternada, onde nós vamos estudar sobre os elementos de um circuito de corrente contínua, também depois estendendo para a corrente alternada. Vamos estudar aqui as leis de Kirchhoff, transientes e circuitos elétricos que têm resistências e capacitores, resistências e indutores. Vamos ver que nesses tipos de circuito nós temos uma oscilação, e essa oscilação é resolvida através de uma equação diferencial, por isso que é importante o conhecimento da disciplina de equação diferencial aplicado. Depois vamos chegar a oscilações amortecidas e forçadas, um circuito onde tem resistência, indutor e capacitor. Falar sobre corrente alternada, um fenômeno de ressonância, transformadores e filtros em um circuito, tá certo? Isso tudo a gente vai interpretar os resultados matemáticos que nós vamos encontrar desses componentes, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre materiais magnéticos, ou seja, estudar o campo magnético na matéria, onde nós vamos deduzir um campo auxiliar H que está intrinsecamente relacionado à corrente livre em um material. Falar sobre o que vem ser um diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo, ou seja, a gente vai fazer a distinção, compreender o que é cada uma dessas nomenclaturas para um material magnético. E aqui eu posso implementar alguns modelos que podem ser estudados, tanto da ordem clássica como quântica, que dão aí os resultados por simulação computacional e dão curvas de susceptibilidade magnética, de magnetismo. Então aqui a gente pode fazer uma abordagem um pouco mais específica e fazer um tratamento clássico dessas definições. E por último, falar sobre as equações de Maxwell, né? Vamos fazer uma breve revisão das equações de Maxwell, do que nós vimos da eletricidade, da eletrostática e da magnetostática. Ver a parte da dinâmica também, né? Quando a gente explora os conceitos de corrente. Vamos agrupar essas equações de Maxwell. Vamos ver que tem uma necessidade de uma correção em uma dessas equações de Maxwell, quando a gente fala justamente em intensidade de corrente, de polarização, que nós vamos ver ao longo do curso. E aí a gente vai pegar e estudar também essas equações na matéria, para também ter uma ideia geral de como é o comportamento das equações de Maxwell na matéria. Depois a gente vai associar uma equação de onda. Essa mesma equação de onda vai vir do que vocês estudaram na disciplina de ondas e fluidos. A gente vai ter a mesma estrutura da equação de onda, só que aplicada a ondas eletromagnéticas planas e tirar uma física por trás desses conceitos. Vamos definir o que vem ser o vetor de Poynting para o eletromagnetismo. Vamos escrever as equações de onda não homogêneas, que nós podemos chamar de não homogênea, e aí fazer o estudo de potenciais retardados e o oscilador de Hertz. Então, tudo isso aqui é a ideia do nosso conteúdo programático para o curso de eletromagnetismo, tá certo? Bem, avançando aqui no nosso plano de disciplina, que não é uma coisa que tão misteriosa quanto o que vocês passaram no semestre passado, então basicamente não muda muito a minha metodologia, né?
A gente vai ministrar as aulas através da plataforma do Google Classroom ou do Google Meet, dependendo da necessidade, né? A gente vai, eu vou postar, eu vou postar vídeos das aulas, né? De acordo com as instruções normativas da nossa instituição. Então, neste caso, vamos trabalhar na semana vídeos de mais ou menos 1 hora, que a gente vai trabalhar o conteúdo. Vamos ver se que seria o equivalente a uma videoconferência de 1 hora pelo Google Meet. Vou fazer esses vídeos, vou postar. Se vocês tiverem a necessidade, nós fazemos um encontro para tirar dúvidas. A gente também pode marcar um encontro via Google Meet para que a gente possa tirar essas dúvidas. Mas basicamente o padrão vai ser gravar esses vídeos, postar, vocês assistam e usem o chat para tirar as dúvidas. Caso contrário, a gente pode fazer também algumas aulas síncronas, dependendo da necessidade da turma, tá bom? Também vou postar algum material complementar, que são vídeos extras, demonstrações de exemplo, resolução de exercício, algum texto, artigos ou livros. Também posso postar algum outro vídeo de uma outra do YouTube, por exemplo, que possa estar explicitando melhor alguma parte do nosso conteúdo. Então, tudo isso é válido como material complementar. E tudo isso vai ser postado na nossa sala do Google Classroom, tá certo? Isso tudo para que vocês tenham uma fonte extra de pesquisa. Mais uma vez, eu reitero a vocês que o fórum da nossa plataforma será o meio de comunicação oficial entre vocês e o professor. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o conteúdo, eu reforço aqui que vocês coloquem na sala do Google Classroom, porque às vezes a dúvida de um aluno pode ser uma dúvida de um outro aluno. Então, a gente publicizar isso através do chat, das postagens do Google Classroom é interessante. E evitem mandar mensagens pelo WhatsApp, que não responderei pelo WhatsApp. Ou responderei pelo Google Classroom, pela nossa sala de aula, ou pelo e-mail. Mas eu recomendo com veemência que vocês utilizem a plataforma, tá certo? Bem, os recursos didáticos, esses também já são conhecidos. Vamos utilizar computador, tablet, smartphone, aplicativos de captura de áudio e vídeo e também aplicativos de digitalização de documentos. Como no semestre passado, eu coloquei para vocês o Scanner Can, que é um dos aplicativos diversos que vocês podem encontrar aí para escanear documentos, né? Que é uma prática que vocês já devem ter ao longo dessa experiência das atividades remotas. Muito bem, a nossa avaliação de aprendizagem também não vai diferir do que nós já vimos fazendo no semestre passado, apenas com alguns ajustes, tá certo? Basicamente, ao final de cada 15 horas de atividade postada, ou depender dos assuntos abordados para não ficar muito acumulado, eu vou marcar novamente uma avaliação com esses assuntos, tá certo? A avaliação vai ter um certo período e eu já adianto logo que, com a experiência dos semestres passados, vai ter um limite máximo de resolução de 3 horas e meia. As nossas provas vão ser mais ou menos em 3 horas e meia. Não tem mais como fazer acima desse horário. Vi que pelas experiências passadas não deu certo fazer com tempo maior para justamente evitar aí alguns transtornos causados na correção, né? Algumas questões um pouco que duvidosas. Então, vamos fazer 4 avaliações. Essas avaliações vão ser marcadas previamente e, consequentemente, cada avaliação vai ter a duração máxima de 3 horas e meia, tá bom? E aí eu sigo aquela mesma regra, vou fazer 4 avaliações e pego as 3 maiores notas para fazer a média semestral de vocês. E, consequentemente, a gente vai seguir o que nós temos aí nos documentos do Instituto, né? E no PPC do curso, né? Ao final dessas 3 avaliações de maiores notas, dessa média semestral dessas 3 maiores notas, vamos ver qual é a média final que vocês vão ter. A nota vai ser de 0 a 10, a média vai ser dada em 0 até 10,
E aqueles que tiverem a média semestral acima de 7, maior ou igual, estão aprovados no curso, tá bom? Para aqueles que têm uma média inferior a 4, ou seja, menor do que 4, infelizmente o aluno vai ser considerado como reprovado no curso, na disciplina. E se a média semestral do discente for maior ou igual a 4 e menor do que 7, o aluno está habilitado a fazer o exame final. E aí, o exame final basicamente vai ser com todos os conteúdos que nós abordamos no semestre letivo, tá bom? E para fazer a aprovação, essa aprovação aqui vai respeitar essa conta, que essa conta é feita automaticamente no próprio QI acadêmico, onde você vai somar a nota do seu exame final com a sua média semestral, dividido por 2, aqui é uma média aritmética, e isso tudo tem que ser maior ou igual a 6. Caso o discente no exame final tenha a média maior ou igual a 6, ele é considerado aprovado, tá bom? Então aqui nada de misterioso em relação ao que nós já tínhamos trabalhado em anos anteriores, tá bom? As referências bibliográficas são as mesmas do curso de eletricidade, não vão diferir, justamente porque nós vamos trabalhar a parte do magnetismo dos livros. Então, as referências são as mesmas, tanto a básica como a complementar, e os livros são esses que vocês já conhecem e, consequentemente, são os que eu já repassei para vocês. Vocês já estão familiarizados com essa bibliografia. Então, a gente vai apenas dar continuidade à parte do magnetismo que a gente não estudou. A gente veio falando sobre a parte da eletricidade, falamos sobre a eletrostática, agora vamos falar sobre a parte da magnetostática e veio também a questão de todos os fenômenos ligados a propriedades magnéticas, tá bom? Então, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida em relação à explanação do plano de disciplina, vocês coloquem aí no chat da postagem da aula para que a gente possa tirar essa dúvida, tá certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, basta vocês colocarem no chat da postagem. Então, até a próxima, que já começamos já a primeira aula com o assunto de corrente elétrica. Então, pessoal, até mais.